pessoal, boa tarde. Eu sou a Fernanda da Information Planet. Para quem não conhece, nós somos uma agência de estudantes internacionais. E hoje, em parceria com a Seven, Cláudio, agradeço a participação de vocês. A gente trouxe esse seminário para as novidades aí de imigração aqui em Western Australia. Então, é só apertar aqui rápido, eu sou meio... Não, né? Obrigada, Cláudio. Vou passar a palavra para quem sabe. Boa tarde a todos. Não sei quantos me conhecem. Meu nome é Cláudio, sou diretor e agente de imigração da Seven. A Seven, ela é uma agência de imigração, só de imigração. A gente não trabalha com estudos, por isso que a gente tem parceiros como a Information Planet. E a gente se estabeleceu em Perth originalmente, há 7 anos atrás, 7 years ago, 7. E agora a gente também tem escritórios em Adelaide e Sydney atualmente, e acabamos de abrir também no Brasil. Tá? Isso eu já pulou o slide então. Eu já trabalho com imigração há mais de 10 anos. Tem uma história interessante porque originalmente eu trabalhava na Information Planet no Brasil, migrei para a Austrália em 2016, assim como vocês, perdido. Trabalhei em restaurante, trabalhei em bar, fiz de tudo um pouquinho e acabei conseguindo migrar. E agora a gente está aí nesse objetivo de ajudar vocês também. A Information Planet vai sortear uma consulta. Quem já fez consulta com a gente pode ganhar uma segunda. Quem ainda não fez pode ganhar a primeira. Seria um segundo prazer. No final a gente vai fazer sorteio. Se todo mundo assinou a listinha de presença ali na entrada, tá? Que aí a gente já coloca o nome de todo mundo. Certo. Volta só um pouquinho, só para não entrar muito no assunto ainda. Antes de a gente começar, eu gosto sempre de entender um pouquinho do público que está me ouvindo, né, para eu entender onde vocês estão, né, em termos de imigração. Eu não vou perguntar individualmente para ninguém, mas assim, quem estava aqui durante a pandemia? Na Austrália? Na Austrália. Tá. Está vindo de outros estados? Tá, legal. Quem está vindo de outro estado? Legal. E quem chegou posteriormente a março? Eu tenho um pouquinho de cada, né? Então, para aqueles que estão aqui, que ficaram aqui durante a pandemia, imagino que vocês estão aqui desde 2020, pelo menos. Então, essa palestra aí a gente vai falar. Na verdade, eu quero voltar no primeiro. Eu fiz todos os slides em inglês, mas acho que está todo mundo aí pelo menos sabendo o mínimo. Para quem estava aqui desde 2020, durante a pandemia, a gente vai falar de mudanças, né? Para quem chegou recentemente, a gente vai falar do programa em si. Então, eu acho que aqui cobre os dois lados, então eu vou tentar dar uma perspectiva do momento de migração que a gente está hoje, principalmente em WA, como era e como a gente está nesse momento. Tentar também fazer um comparativo para vocês verem as mudanças que ocorreram, tá? Agora sim, pode ir lá para aquela... Isso. Antes de a gente falar de WA, a gente falar do momento atual que a gente está, qual foram as mudanças, o que beneficiou, o que está melhor, o que está pior, é importante vocês entenderem sobre o que é isso daqui, o que é WA, o que é South Australia, quando a gente fala, né? Então, quando a gente fala, pô, WA tá legal, aumentou a lista, South Australia é melhor, Queensland é ruim, isso aqui, isso aqui lá. A gente sempre está falando do programa de General Skill Migration, tá? Por isso que é o GSM. GSM se traduz no General Skill Migration. O General Skill Migration é um programa de Points Test, tá? Então é aquele visto que você aplica por causa dos seus skills, tá? A imigração ela tem um Points Test que eles fazem baseado em idade, qualificação, experiência, nível de inglês, sua composição familiar, se seu parceiro fala inglês, se não fala, se tem qualificação, ou se é skill, a qualificação também. Tem uma série de critérios que a imigração usa para determinar a sua pontuação. E dependendo da sua pontuação, você pode aplicar para um visto, né? Normalmente um visto permanente. Esse é o General Skill Migration, que a gente chama de GSM, tá? GSM a gente tem 3 tipos de visto.
a gente tem 189, 190 e o 491, tá? 189, 190 e o 491. 189 é um visto bastante concorrido, que é o visto que a imigração convida. Nenhum visto de GSM você aplica porque você quer. Você sempre tem que ser convidado para aplicar um visto de GSM. Você não pode chegar e falar, eu vou aplicar um 189. Você foi convidado para aplicar um 189, você precisa receber um convite, tá? 190, 491 é a mesma coisa. Então, quando as pessoas estão vindo para a WA e falam, eu vou aplicar para o 190, você vai aplicar um 190 se você for convidado. Então, o nosso trabalho aqui é te mostrar como você pode ser convidado, né? Como você vai chegar a receber esse convite, tá? O visto 89, ele é concorrido. Por quê? Você recebe um convite do Department of Home Affairs, na imigração, tá? A lista é mais curta, tem 215 ocupações, curta comparado com as outras, né? Então tem 215 ocupações da lista do 89 e a imigração ela não coloca muito pré-requisito, né? Quem tem mais ponto leva, né? Então você concorre com gente que está em Sydney, com gente que está em Melbourne, com gente que está em Queensland, com gente que está na Tasmânia, com gente que está na Índia, com gente que está no Emirados, com gente que está nos Estados Unidos, com os britânicos que falam inglês perfeitamente e com brasileiros. Gente, em todo lugar do mundo você está concorrendo por pontos. Então por isso que é sempre um pouco mais difícil de se conseguir um visto do 189. Então, desconsiderando o 189, na maioria dos casos a gente vai desconsiderar porque é mais difícil, a gente vai para o 190 e para o 491, tá? 190 e 491 são vistos estaduais. Você não vai receber o convite da imigração, você vai receber o convite do Estado, o Estado vai te convidar, tá? E aí que a gente vai entrar no State Nomination Programs, né? E aí sim a gente vai começar a entender qual estado que tá bom. Cada estado tem sua própria lista, né? Então, por exemplo, você pode ter uma ocupação, você pode ser um engenheiro civil, olha, onde está engenheiro civil disponível? Está em Queensland, tem também em New South Wales, tem em South Australia, se você for para a área regional. E aí sim a gente vai começar a ver o estado que você tem e como que é a chance, os pré-requisitos que o estado vai colocar para te dar um convite ou não, tá? O estado ele monta a sua própria lista e ele monta seus próprios requerimentos. Por quê? Ele recebe uma cota da imigração no começo do ano fiscal, tá? Todo ano acontece aqui na Austrália o Federal Budget, que é a votação do orçamento, né? E é na votação do orçamento, que normalmente ocorre em março ou maio, às vezes março, abril ou maio, ocorre a votação do orçamento, Federal Budget. E é no Federal Budget que a imigração vai falar, o governo vai falar quantos imigrantes eles querem para o próximo ano fiscal. Porque programa de imigração não é um programa de caridade, né? Vocês não estão migrando para se beneficiar, você está migrando para beneficiar o país, né? A imigração está montando um programa porque ela quer trazer os seus skills para beneficiar a economia aqui, tá? Então, no Federal Budget, a imigração monta o programa de imigração do ano seguinte. Eles falam, queremos 160 mil imigrantes para o próximo ano para a gente poder ter uma economia saudável, tá? Essas 160 mil vagas, que é o número de vagas que a gente tem aí para esse ano fiscal, pelo menos até agora, eles são distribuídos entre várias categorias de visto, tá? Então, 160 mil vagas, o normal é 2/3 das vagas serem destinadas ao programa de General Skill Migration, mas também incluindo Employer Sponsor, Global Talent e outros programas também, que são considerados Skill Visas ainda, tá? 2/3 vai para Skill Visa, 1/3 vai para Family, tá? Vai para a família. A gente teve agora os 2 anos aí que o Covid nos afetou bastante, né? Onde essa divisão foi half-half, foi meio-meio. Metade das vagas foram para Skill Visa, metade das vagas foram para a família. Por que que o governo fez isso durante esses 2 anos do Covid? Primeiro, porque tinha menos aplicante, né? As pessoas só podiam aplicar quem estava aqui na Austrália. Eles fecharam completamente para quem estava fora da Austrália, então tinha menos gente para aplicar. Ao mesmo tempo, os vistos de família, né, de parceiro, tal, estavam com 2 anos de espera, mais de 2 anos de espera. Então a imigração falou, bom, já que a gente vai ter menos
aplicantes do Skill Visa, vamos chamar mais família, porque daí a gente tira esse tempo de espera gigante que a gente está tendo, e aí a gente equilibra um pouquinho o tempo de processamento. Aconteceu isso, e agora finalmente a gente voltou a ter 2/3 de Skill Visa, né, para esse ano fiscal aqui, o que foi muito bom. Chegou maio lá, quando eles anunciaram, a gente falou, ufa, finalmente 2/3 de Skill Visa, né? Excelente, principalmente no momento que as fronteiras estão abrindo, eles querem mais imigrantes qualificados. 3 semanas depois da votação do orçamento, a gente teve eleição federal, né? Veio um novo governo. Aí esse novo governo entrou e falou, pô, caramba, agora eu vou trabalhar com esse budget aqui, né? Esse orçamento que foi destinado, foi desenhado pelo governo anterior, eu quero fazer o meu próprio budget. Então o que vai acontecer em outubro? Revisão do budget. Então aquelas 160 mil vagas que foram destinadas para imigração esse ano aqui, não sei se vão valer. Já estão falando em 180 a 200 mil vagas. E se a gente chegar a 200 mil vagas, vai ser a maior programa de imigração desde 1999, alguma coisa assim dos últimos. Vai ser uma coisa maciça, assim, massiva. Né? Então acho que vocês estão num momento muito bom. Vocês estão chegando na Austrália no momento ideal de a gente aproveitar esse boom de imigração. Acho que está todo mundo aqui, mesmo que eles acabaram de chegar, vocês já estão vendo o momento que o país está passando, né? Com uma escassez de mão de obra assim gigante. Na Seven a gente trabalha com bastante clientes corporativos, né? E nossos maiores clientes hoje são os corporativos, porque é eles que estão eles estão ligando para a gente pedindo por profissionais qualificados. A gente nunca teve tanto disso como a gente está tendo agora, né? Então eu acho que é um momento muito bom. Não só o governo vai aumentar, pretende aumentar, como vai facilitar, porque senão ele não vai conseguir os 200 mil imigrantes, né? Se a gente for pensar 2/3 de 200 mil, vai ser alguma coisa aí na casa dos 130 mil, 135 mil vagas para Skill Migration, né? Então, para eles atraírem 130 mil Skill Migrants, eles vão ter que realmente dar uma facilitada, né? Não pense que vai ser fácil no sentido de que você não vai precisar de uma qualificação, que você não vai precisar de experiência, mas os critérios vão ser um pouquinho mais flexíveis, muito provavelmente. É o que a gente espera e é o que a gente imagina que vai acontecer, é o que eles já estão anunciando, assim. Os últimos 2 anos, desde 2017, a gente estava numa inversão do que está acontecendo hoje. Era a Austrália passando por um momento de um boom de imigração gigante que eles estavam tentando conter. E aí começaram a criar lista de short term, listas regionais. Não, você tem que ir para a área regional, passar 5 anos lá, para depois você virar PR. E hoje em dia, não. Hoje a gente está nesse momento contrário, que eles fecharam tanto. E aí quando veio o Covid, aí quebrou as pernas do governo. Então agora a gente precisa inverter isso daí. E já começou a acontecer, né? Já começou a acontecer. A primeira coisa que aconteceu foi uma cota gigante que WA ganhou, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente entrar no estado, a gente precisa lembrar que uma aplicação de visto, ela é baseada numa legislação, né? E não tem como conseguir um visto se você não cumprir com os requerimentos que estão na legislação. Então, e por isso que eu digo que não vai ser fácil, porque você ainda tem que cumprir todos os requerimentos que são determinados pela lei australiana, do Migration Act, Migration Regulations, que existem desde 1958. Então, vocês ainda precisam cumprir com os requerimentos do visto, tá? Para você conseguir um desses vistos, 189, 190 ou 491, que é o que a gente vai estar conversando mais hoje aqui, os GSM, esses são os requerimentos mínimos, tá? Primeiro, você tem que ter uma ocupação na lista, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas é um dos requerimentos aqui, você tem que ter uma ocupação na lista. Então você tem que ser aquele profissional de uma lista que está em demanda na Austrália. A imigração sempre vai ter uma lista de demanda na Austrália, só aquelas ocupações que vão conseguir migrar, tá? Você tem que ter um Skills Assessment, você tem que ter um Skills Assessment que esteja válido, tá? A imigração, para quem não conhece muito bem ou não entende o Skills Assessment, pensa que a imigração, ela é o cara que está lá acessando o visto, né, que está fazendo a avaliação do visto, ele não sabe se o engenheiro é um engenheiro mesmo, ele não sabe se um cara de TI é um cara de TI, porque ele olha lá e fala, pô, caramba, qualificação em Computer Science, com ciência da computação,
essa descrição do emprego aqui está falando de um monte de tecnologia que eu não entendo nada. E a imigração, ela não quer ter esse trabalho de ela ficar entendendo de todas as áreas para poder avaliar se um cara ele é bom naquilo ou não. Então ela terceiriza, né? Ela determinou 36 autoridades que cada uma pode fazer o assessment, pode fazer a avaliação da própria área, né? Então o engenheiro, para fazer um skill visa, ele vai ter que entrar em contato com o Engineers Australia, pegar uma autorização do Engineers Australia para ele aplicar um skill visa. Um arquiteto ele vai precisar entrar em contato com o AACA e fazer uma avaliação com o AACA para que ele possa aplicar um skill visa. Um TI vai precisar entrar em contato com o Australian Computer Society, fazer uma avaliação com eles, e quando o ACS, o Australian Computer Society, falar que ok, ele dá uma carta para ele poder aplicar o visto. Então isso acontece com 100% dos GSMs, né, dos General Skill Migration. 189, 190, 491, não existe esses vistos sem o Skills Assessment, tá? Então a gente tem que ter uma ocupação na lista e a gente tem que entrar em contato com a autoridade responsável por essa ocupação para fazer o processo de Skills Assessment, que vão ter os seus próprios requerimentos de acordo com cada autoridade, tá? Não existe GSM com 45 anos ou mais, né? Fez 45, acabou a chance de GSM, pelo menos pelas regras atuais. Existem outros caminhos para emigrar? Existem. Muito mais raro, muito mais difícil, muito mais complicado, mas não é através do GSM. Não existe Points Test, o Points Test só vai até 44. Fez 44, 11 meses, você tem um mês para aplicar. Se você não for convidado até a data do seu aniversário, acabou a sua chance. Vai procurar outro programa que ainda existe, mas não é tão simples. 65% é o mínimo por lei. Está na legislação que nenhum visto de GSM pode ser convidado com menos de 65 pontos, tá? Você vai ser convidado com 65 pontos? Não necessariamente, pode ser mais, porque não está na lei que você tem que ter, que você vai ser chamado com 65. Está na lei que você não pode ser chamado com menos de 65, mas pode ser que, dependendo da concorrência, dependendo do estado onde você esteja, do visto que você esteja aplicando, pode ser que a pontuação seja mais alta de acordo com a concorrência. Você precisa ter um nível de inglês, no mínimo, que ele chama de competent. Competent é 6 no IELTS, 6 em cada banda do IELTS, cada componente. Speaking, listening, writing e reading, 6 em cada. Não pode ser, se tiver um 5,5, sua nota é 5,5. Tá? Tem que ser 6 no mínimo em cada. PTE, do Pearson, pelo menos 50 em cada um dos 4 components. CAE, do Cambridge, pelo menos 169 em cada um dos components. OIT é um teste da área de saúde, tem que tirar B. E o TOEFL é uma soma aí de 12 do listening, 13 do reading, 21 do writing e 18 do speaking. Isso aí é mínimo por lei, não tem visto de GSM sem isso daí. E para o 190 e para o 491, que é os que a gente vai estar conversando hoje, que a gente está conversando dos programas de Stay Nomination, você tem que ser nomeado por um estado, né? Então a gente vai falar hoje aqui como ser convidado pelo estado de WA, que é onde vocês estão. A grande maioria dos estados está bem protecionista das pessoas que estão no estado. Então, WA hoje está dando uma grande preferência para quem está em WA. South Australia não convida se você está em WA. Queensland só convida quem está em Queensland. Victoria só convida quem está em Victoria. Né? Então, cada estado está protegendo as pessoas porque eles querem atrair essas pessoas, mesmo antes de elas imigrarem, porque elas primeiro vão fazer uma contribuição para o estado, para depois ganhar em troca uma vaga dessa cota que eles vão receber. Tá? Então agora a gente vai falar aí eu acabei me adiantando, mas eu vou de novo voltar aqui nos dois Stay Nominated Visas. Falta um, acho que. Aí. Então esses são de novo. Aí, acho que tem mal contato, será? Acho que é a internet. Esse acabou aqui, tá bom. Porque é branco, será? Tem alguma coisa com.
Tá, volta lá, eu vou ler ali, só pra pessoa saber. Tá, então o 190, vamos falar do 190 primeiro. O 190 é um visto permanente. Então, se você vier para a WA, fizer uma expression of interest e ser convidado no visto 190, você vai estar sendo convidado no visto permanente, tá? É engraçado que só esse slide aqui fala. O visto 90, então, é permanente e ele te ajuda com 5 pontos. Tá? Isso daí é padrão em todos os estados. Né? Você vai aplicar para o 90, você pode fazer sua conta da pontuação e pode somar 5 pontos, que é o que o 90 vai te dar. Então vamos supor que você tem ali entre 33 a 39 anos, que eu acho que a maioria aqui vai estar entre 33 e 39. 25 pontos você recebe. Bacharel, tem um bacharel ali, ou um mestrado, você recebe 15. Aí você tem ali um ano de experiência, 3 anos de experiência ali na Austrália antes de vir para cá. De 3 a 5 vocês recebem mais 5 pontos. Aí você tira uma boa nota no inglês ali, o que a gente chama de Proficient English, né? Ganha 10 pontos. Você tem um parceiro que fala bem inglês, consegue pelo menos um Competent English. Você consegue pelo menos um 6 ali no IELTS ou 50 no PTE, você ganha 5 pontos. E aí beleza, você somou ali 65 pontos. Se você for convidado no 90, são 5 pontos a mais, né? Então, se você estava ali batendo no 60 só, com base nos seus próprios skills, né? Você pode ainda aplicar para o 90, porque ele vai te dar 5 pontos a mais. WA, se WA te convidar no 90, WA vai te fazer assinar um contrato. Esse contrato vai pedir para você morar em WA por pelo menos 2 anos depois do visto aprovado. Por que WA pede esse contrato? Porque é um visto permanente. Legislativamente, pela legislação, não tem nada que te impeça de pegar um visto permanente e morar em Sydney. Mas WA quer um compromisso com você, de você morar aqui em 2 anos, porque eles estão contando com seus skills aqui por pelo menos 2 anos. Tá? Então eles fazem você assinar esse contratinho no momento do convite. Para ser convidado no 190, você pode ter ocupações na lista de curto prazo ou na lista regional. Tá? WA monta a sua própria lista com base nas listas da imigração Short Term e Regional. Tá? Então muitas vezes, se você acessa o site do Home Affairs, né, da imigração, você pode ver lá a sua ocupação, você pode fazer uma busca, tem um link lá que chama Combine Occupation List. Né? Quando você vai na Combine Occupation List, você procura a sua ocupação lá, diz lá que você pode aplicar para o 90, ou diz lá que você pode aplicar para o 491. Quer dizer que você pode aplicar? Não, porque esses vistos são estaduais e o estado vai escolher alguma dessas ocupações dessas listas e aí eles podem te convidar, dependendo da ocupação que eles quiserem chamar. Né? Então eles montam uma lista com base na Short Term e na Regional. Agreement to live and work in WA por 2 anos, já falei. Tá? Outro visto, então, que é que o Estado também pode convidar vocês, é o 491. Tá? O 491 não é um visto permanente, mas o 491 vai te levar para a residência permanente. Tá? Quando você é convidado no 491, por que primeiro uma pessoa aplicaria para o 491 e não para o 190? Primeiro porque às vezes o Estado vai falar, não, para essa ocupação aqui eu só convido no 491. Né? Ou mesmo a ocupação não pode, por lei, ser convidada no 491. Por exemplo, um fazendeiro, né? Agricultural farmer, alguma coisa assim. Essas ocupações normalmente só estão na lista regional, porque espera-se que essas pessoas sempre vão trabalhar na área regional. Né? Essas ocupações só podem ser convidadas por lei no 491. Então não tem como você ser um farmer e ser convidado no 190, porque o Estado não pode nem escolher uma ocupação de farmer para convidar no 491, a lei não permite. Tá? Então, e pode ser também que você precise de pontos. Né? O 190 te dá 5 pontos, só que o 491 te dá 15. Né? Então, se você
está ali com a idade um pouquinho mais avançada, não tem tanta experiência, não tem um bacharel, seu parceira não fala nem muito bem o inglês, sua pontuação ali ficou nos 50, 55, você pode ainda aplicar para o Q91, porque o Q91 vai te dar 15 e aí você vai passar dos 65 e vai poder aplicar, né? Ou pelo menos tentar um convite, né? Pelo menos aplicar um Expression Admissions. Então são 15 pontos extras ali, só que você vai ter que passar pelo menos 3 anos desse visto, morando naquele estado, para depois você virar residente permanente. Então, o 190 pede para você morar 2 anos. O 491 pede para você morar 3 anos. Qual que é a grande diferença? Ah, 1 ano só? Não. Esses 2 anos você é residente permanente. Você tem todo o direito de residente permanente. Dependendo do tempo que você já está aqui, você já pode aplicar cidadania depois de 1 ano. Você tem direito à escola pública para os seus filhos, você já tem direito a Medicare, você tem direito a, de repente, fazer uma faculdade e pagar preço de local, né? Você é um residente permanente, né? O 491 você não é um residente permanente. Você até tem direito ao Medicare e você até tem um caminho garantido para a residência permanente. Sim, garantido não existe, mas pelo menos um caminho seguro para a residência permanente. Mas você ainda não é um residente permanente, tá? Você ainda não pode aplicar para a cidadania depois de 1 ano com esse visto. Você não pode, você não vai ter, você não pode fazer uma faculdade pagando as fees de local. Eu imagino que não. Cada escola tem uma policy, mas não é ainda um visto permanente e ainda está sujeito a mudanças possíveis da imigração, que é praticamente possível, que é um direito adquirido. Mas ainda não é. Mas pelo menos você tem os 15 pontos e para você chegar no permanente, você precisa só cumprir duas regras. Então quando você está no 491, você tem um visto de 5 anos. Pegou o 491, visto de 5 anos. Como você chega na residência permanente? Morando 3 anos pelo menos em área regional e trabalhando full time para ganhar pelo menos $53.900 ao ano. Então todo ano que você trabalhar, você tem que fazer um tax return, né, a declaração do imposto de renda, no mínimo $54.000 ao ano, 53.900, tá? 3 anos morando, sempre ganhando 53.900, você chega na residência permanente. Você tem 5 anos para conseguir cumprir esses 3 critérios. Vamos supor que você morou o primeiro ano, conseguiu a rentabilidade mínima. Segundo ano, você ficou um tempo sem trabalhar, não conseguiu atingir a declaração do imposto de renda de pelo menos 53.900, não tem problema, você tem 5 anos para cumprir pelo menos 3. Quanto antes você conseguir cumprir esses 3, antes você vai chegar no seu visto permanente. Acho que agora vai parar. Tá, agora eu vou dar o SNMP, State Nomination Migration Program, tá? Então aqui a gente está falando de novo do programa de WA. E esse programa de WA, né, se você já é uma skill person, se você já tem uma ocupação na lista, se você já tem experiência, se você já tem qualificação, se você já sabe que você é elegível para um Skills Assessment ou deve ser elegível para um Skills Assessment, eu estou falando com você, tá? Se você ainda vai estudar para uma ocupação que daqui 2 anos, 3 anos você vai poder ser elegível para o Skills Assessment, isso aqui é interessante, mas provavelmente não é para você, porque esse aqui é o programa 2022-2023. Esse programa vai acabar em junho do ano que vem, que é quando acabou no fiscal. Outro programa de imigração de WA vai vir. Pode ser igual, pode ser diferente, pode trazer algumas regras do ano anterior, pode entrar ocupações na lista, pode sair ocupações na lista. É sempre legal a gente ter um entendimento de como o Estado está se comportando, mas o programa que entrou agora em julho é diferente do programa do ano anterior. Então teve muita gente que ali o ano passado falou, caramba, eu preciso ir para South Australia porque WA está muito ruim. Agora chegou lá em South Australia e falou, puta, WA tá bom, agora tá melhor que South Australia, vai voltar, né? Então nessa daí vocês ficam malucos, né? Principalmente se você se deixar levar pelas mudanças constantes. O Estado, ele não precisa de uma legislação para montar sua própria regra. Ele fala, quer saber? Vamos tirar o arquiteto da lista? No dia seguinte o arquiteto não está mais na lista. Quer saber? Vamos exigir agora 5 anos de experiência para um engenheiro aplicar? No dia seguinte eles estão exigindo 5 anos para um engenheiro aplicar. Então o Estado ele tem total autonomia de fazer o que ele quiser com o programa dele. Ele recebe uma cota de imigração, da imigração, para ele trabalhar naquele ano. Com base nessa cota, ele cria um programa. Então, por exemplo, do ano passado para esse ano que WA recebeu uma cota muito maior, eles criaram mais facilidades. Pode ser que o ano que vem você receba uma cota menor, puta, agora a gente vai ter que filtrar.
Então vamos colocar mais requerimento, porque daí menos gente vai ser convidado. E é assim que funciona. Então é interessante, mas se você não pensar que você pode cumprir os requerimentos até junho do ano que vem, só pensa que não muda nada só porque as coisas mudaram, né? Segue no seu caminho. Quando você estiver finalmente elegível, a gente vai dar uma olhada, falando, você está elegível para a WA? Tô. Então legal, vamos aplicar. Você não está porque as coisas mudaram, tal. Então vamos pensar como que a gente vai trabalhar nisso, pensar em outro estado, outro visto e assim por diante. Quem está elegível para esse ano, tá? Quem está elegível para esse ano vai se beneficiar, porque o estado recebeu 8.000 vagas de Skill Visa 190 com a 91. É a terceira maior do país, só estamos atrás de New South Wales e de Victoria. Só para vocês terem uma ideia do quão feliz eu tô, né? O ano passado o WA tinha 1.440. Nossa! 1.440. As vagas, os convites começaram em julho, né? Julho de 2021, começaram a convidar. Fevereiro acabou, né? Porque eles tinham pouca quantidade. Fevereiro acabou e aí o pessoal ficou desesperado, né? Todo mundo falou, caramba, o que vai acontecer agora? Eu falei, agora vamos ter que esperar julho, né? Para ver como que veio o programa seguinte, né? Aí depois eles receberam até uma merrequinha mais ali da imigração para eles trabalharem no final do ano fiscal. Algumas outras pessoas foram convidadas. Esse ano aqui eles tinham, inicialmente, quando veio julho, eles falaram que eles tinham recebido, que ainda o governo ainda estava montando o programa ali, na confusão de troca de governo, eles estavam com 3.000 vagas, né? Eu falei, caramba, né? Dobramos de 1.400 para 3.000, puta, bem legal. E aí veio essas últimas semanas aí, que agora estamos chegando perto da revisão do budget, veio a notícia que a WA tinha recebido 8.000, né? Então é vaga pra caramba. Qual que foram as consequências dela? Hoje, antigamente você precisava ter 6 meses de experiência, contrato de trabalho de 12 meses aqui para aplicar. Hoje está muito mais simples, né? Hoje basicamente, acho que, bom, não gosto de prometer, porque então eu estou ao vivo aqui, mas eu acho que todo mundo que tiver ocupação na lista e o mínimo de pontos ali, assim, chances de ser convidado vão ser bem grandes, bem grandes. Então, 8.000 vagas, a terceira maior do país, só atrás de New South Wales e Victoria, que são muito mais concorridos, né? Então você pensa, pô, mas caramba, Victoria recebeu 11.000 vagas, WA tem 8.000, vai ser muito mais chance de você ser convidado de WA do que Victoria, porque WA tem muito menos gente aplicando, né? São mais de 100 novas ocupações na lista de WA, que agora a gente está com 276. Então, não é a maior das listas. South Australia, por exemplo, tem mais de 500, né? Então, se você for por exemplo, não vou decorar porque as listas estão tudo muito recentes, eu não sei direito. Mas tem algumas ocupações que eu vou falar, putz, olha, maravilhoso, 8.000 vagas, mas a sua ocupação não está na lista, né? Vai para South Australia. Lá tem 5.000, mas pelo menos tem a sua ocupação lá, que uma das 5.000 pode ser sua. Aqui você pode ter 8.000, se sua ocupação não está na lista, não adianta nada, né? Aí depois a gente pode dar uma olhada na lista. São 276, pelo menos. Retiraram o nível de inglês a mais para algumas ocupações. Então, por exemplo, se a sua ocupação começava com 1 ou com 2, tinha um nível de inglês maior. Você tinha que tirar 7 no IELTS, Competent English, né? Todos os 1s são os gerentes, né? Se você era gerente de engenharia, gerente de restaurante, gerente de, sei lá, gerente de hotel, qualquer tipo de gerente, começa com 1, tá? Se você estava aplicando como gerente de hotel, gerente de restaurante, você tinha que tirar 7 no IELTS, tá? Não existe mais isso. Se a sua ocupação começa com 2, os 2 são os professionals, engenheiros, médicos, enfermeiros, profissionais da área de TI, arquitetos, tudo começa com 2, os professionals, tá? Tinha que tirar 7 no IELTS, hoje não tem mais isso, é o mínimo por lei, que é o 6, né? Então hoje, um engenheiro com 6 no IELTS consegue aplicar, antes tinha que tirar 7, mesmo que a pessoa já tivesse 80 pontos, ainda assim tinha que tirar 7. Hoje em dia, essa pessoa consegue aplicar mesmo com 6. Foi reduzida a exigência de experiência de trabalho, né? Então, muitas vezes a gente precisava ter uma experiência de 1 ano ou 6 meses em WA, às vezes na Austrália, às vezes
um combinado de Austrália e offshore, overseas, foi reduzido, né? Não foi eliminado, mas foi reduzido bastante para a grande maioria das pessoas. Para quase todas as ocupações a gente precisava ou ter um período de experiência em WA ou na Austrália, ou apresentar um contrato de trabalho com o empregador na Austrália. Tá? Muitos foram eliminados dessa exigência, e os que foram mantidos baixou de 12 meses para 6 meses. Também teve uma redução para os aplicantes terem que ter um mínimo financeiro, um mínimo de dinheiro. Para vocês não muda nada isso daqui, porque essa comprovação financeira é só para quem foi convidado em outro estado para vir para a WA. Então, se você, por exemplo, está morando em Queensland, você é convidado para a WA, você tem que mostrar que você tem dinheiro para vir para a WA, se recolocar aqui e passar 2, 3 meses sem trabalhar até você conseguir se colocar no trabalho. Não se aplicava para quem estava de WA, mas também foi reduzido. E antes eles cobravam $200 para você aplicar para uma Stay Nomination, caso sua Expression of Interest fosse convidada. Não existe mais isso também. Até isso eles tiraram. Então, economia de $200. Muito bom. Sempre é bom. Exatamente. Eu pago você. Como que a gente aplica? São 3 passos, tá? Aqui em WA. Cada estado tem uma sequencinha. Aqui em WA, primeiro a gente vai fazer uma Expression of Interest. Então você tem o Skills Assessment, você tem o inglês, você tem o mínimo de pontos, sua ocupação está na lista aqui. O que a gente faz? Uma Expression of Interest, né? Um formulário que a gente vai preencher para avisar a WA que a gente tem interesse em receber um convite do 190 com a 91, tá? Exatamente o nome já diz, é uma Expression of Interest, tá? WA está fazendo agora, pelo menos no momento, rodadas de convite mensais, cada terceira semana do mês. Tá? A primeira rodada de convite vai ser agora na terceira semana de setembro. Então, se você tem um Skills Assessment, se você tem ocupação na lista de WA, se você tem o mínimo do inglês de 6 no IELTS ou 50 no PTE, 65 pontos no mínimo, você pode fazer uma Expression of Interest e concorrer com uma das vagas, das 8.000 vagas lá. Então, pelo menos aí, acho que umas 800, 800 vagas por mês eles vão distribuir, tá? Para todas as ocupações que estão na lista aqui do estado. Tá? Então, uma rodada de convite por mês e um estado mais transparente, que eles falam quais ocupações eles chamaram, com quantos pontos eles chamaram. Então, se você não for chamado nessa rodada, você pode falar, mas por que será que eu não fui convidado nessa rodada? Uma semana depois da rodada de convite, eles colocam um relatório no site deles falando, olha, convidamos isso aqui, o mínimo de pontuação para essa ocupação foi isso. Então muitas vezes você fala, não, tá bom, para minha ocupação convidaram a partir de 75 pontos, pô, eu tenho 60, 65, então vamos esperar a próxima, então vou tentar aumentar a minha pontuação para chegar no nível que eles estão convidando. Bem bacana, eles não eram assim, eles ouviram bastante as pessoas e começaram a fazer. A maioria dos estados não faz isso. Estados como New South Wales, por exemplo, nem fala quando vai ter uma rodada de convite, né? Você tem que deixar a IOE lá e torcer para um dia, daqui a pouco aparece o convite, o que é raro, porque lá é muito concorrido, de qualquer forma. Quando eles fazem essa rodada de convites, e você recebe um e-mail falando você foi convidado para aplicar a Stay Nomination, né? Então, tudo aquilo que você declarou ali na Expression of Interest. Expression of Interest é uma aplicação que não vem documento. Você não anexa um documento, você só declara várias coisas ali. Que você tem experiência, que você trabalhou aqui, que você tem tal nível de inglês, que a sua idade é tal. Você faz uma grande declaração. Quando o Estado te convida para aplicar, ele quer ver tudo documentado. Ele fala, você falou que tem nível X de inglês? Me mostra a documentação. Você falou que você trabalhou em tal lugar? Me mostra. Você falou que você isso, aqui, me mostra. Então ele vai querer ver toda a documentação, mais os critérios que o Estado coloca. Então vamos supor, você tem que comprovar, você tem que mostrar um contrato de trabalho de 6 meses da sua ocupação em WA. É na Stay Nomination que a gente vai mostrar isso. Se estava no critério do Estado, você demonstrar um contrato de trabalho em WA, é na Stay Nomination que eles vão querer saber que você realmente tem esse contrato de trabalho. Porque a IOA não vai receber esse documento. E aí você aplica para esse Nomination, antigamente custava $200 até, agora nem isso mais tem. E a imigração, o governo de WA vai revisar tudo que você
documentou ali com relação aos seus claims da Expression of Interest. E se eles falam, não, tá tudo certinho, maravilhoso, maravilha, vamos lá, eles te dão um convite aí sim para aplicar o visto, tá? E aí a gente vai para a aplicação do visto, 491, 190, tá? O processo de OI, a gente não sabe quanto tempo que demora, porque você pode ser convidado na primeira rodada de convite, pode demorar semanas para você ser convidado, meses para você ser convidado. A Stay Nomination tem demorado aí de 2 a 4 meses para eles aprovarem a sua Stay Nomination. Agora com 800, 900 aplicações para processarem todo mês, eu acho que até vai ser um pouquinho mais devagar, né? Eles também estão com short staffed, né? Agora a aplicação do visto tem demorado bastante. A gente tem vistos 190, vistos 491 que já estão completando 2 anos e ainda não foram finalizados. Tá? Cláudio, posso fazer uma pergunta? Pode. Se a pessoa recebe a invitation para o State Nomination, é o visto praticamente garantido. Se você recebeu se a sua EOI for solicitada, eu sei falo, compra uma champanhe. Se a sua Stay Nomination for aprovada, coloca na geladeira. E aí quando isso for aprovado, você abre. Porque assim, se a sua EOI, tudo que você está declarando na EOI é verdadeiro, e eles te chamaram, então você acabaram os seus problemas, né? Já está tudo certinho ali, você só precisa provar depois que aquilo que você declarou é verdadeiro, né? E se for, quando a gente mudar da Stay Nomination para o visto, a gente, de novo, só vai ter que agora mostrar para a imigração que aqueles documentos são reais, os seus claims de ponte são verdadeiros, e eles vão acessar também o seu caráter e saúde. Então, a pontuação ela já foi avaliada na EOI, já foi avaliada na Stay Nomination, chegou aqui, é só uma confirmação para a imigração bater o martelo, mais caráter e saúde, né? Vai mostrar ali o seu histórico criminal, fazer exame de saúde, só para mostrar aqui. E não sei porque demora 2 anos, né? Porque parece simples, né? Porque é muito aplicante fazendo, né? Então, uma coisa que eu me lembrei agora, quando eu estou fazendo essa palestra, eu não sei se eu estou falando grego, se está todo mundo entendendo, e eu também canso da minha voz. Então, qualquer a qualquer momento, tiver uma pergunta, me para, porque daí pelo menos eu... Aí fica mais uma conversa do que um... Parece? Eu quero. Como é que funciona? A gente pode solicitar o interesse para o 491 e para o 190 direto, ou você tem que escolher um? Se a sua ocupação, se WA está deixando você aplicar para o 90 e para o 491, se você aplicar para os dois, o que vai acontecer? Você vai ser chamado no 491. Porque o 190 vai te dar 5 pontos, o 491 vai te dar 15. Se eles vão chamar quem tem mais pontos, a sua aplicação para o 491 tem mais pontos. O que eu faço com os meus clientes? Se o meu cliente não tem uma pressa, por exemplo, não está com visto vencendo já em outubro, precisa de uma coisa rápida porque ele não tem mais o que fazer depois, eu normalmente falo, vamos aplicar para o 491, é mais chance. Ou para os dois, quem sabe. Né? Mas se vamos supor, um cara que acabou o curso, entrou no Graduate Visa, tem 2 anos de visto pela frente ainda, e tem 70 pontos no 90, não faz sentido eu aplicar para o 491. Porque se eu abrir o 491, ele vai receber o estado no convite do 491, aí depois talvez ele vai desperdiçar um convite do 90. Eu fecho o 491, fico só com o 90. Passou 3, 4, 5 meses, eu ligo para ele e falo, olha, o 90 você não está rolando, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um no 491 ou vamos esperar mais um pouco? O que você quer fazer? Aí a gente vê. Dentro dessas 8.000 vagas não tem uma quantidade específica para o 491 e outra específica? Não, desculpa, tem uma quantidade específica, está bem equilibrado, eu não tenho os números aqui, mas a gente depois pode acessar o site deles, tem uma divisão do quantos que vão ser para o 491 e quantos que vai ser para o 90. Mas está bem equilibrado, é mais ou menos meio a meio. Se eu não me engano, tem até um pouco mais vagas, eu não vou falar besteira agora, mas está bem equilibrado, tem bastante vaga dos dois. Quando você falou do tempo que está demorando, né? Depois de você aplicar o visto, 2 anos, eu acho que você falou. Mas uma vez você aplicando e, sei lá, o visto atual vencer, você entra no tal do Bridging Visa, Sim, correto? exatamente. Aqui não tem Bridging Visa.
Eu sei. Aqui não tem Bridge Visa, aqui tem Bridge Visa. Isso. Né? Então se demorar 2 anos, não tem problema, né? Você vai estar trabalhando, porque os Bridge Visas daqui do 90 já te dá o Medicare, do 491 pelo menos te permite trabalhar full time, você está aqui, a única coisa que é só a Chupone vai vencer, né? Porque 2 anos, a Chupone vencer, você vai ter que comprar uma nova. Entendo, mas assim, é uma coisa que assim, dá não segurança, tem que se preocupar. Às vezes eu ligo os clientes me ligam e falam, pô, Cláudio, já faz 2 anos, eu não fui convidado, eu falo, tá te afetando o quê? Exatamente, né? Você tá aí. Ansiedade só, né? Só ansiedade, o que eu entendo completamente, né? Eu também, o meu visto permanente demorou 16 meses, né? Então, eu entendo muito bem como que é isso daí, mas não tem muito o que fazer, né? Eu não tive nenhum poder especial por trabalhar com imigração já, e eu não tive nenhuma prioridade na minha aplicação, simplesmente porque a imigração, ela, na votação do orçamento, eles também colocam um orçamento financeiro do Departamento de Home Affairs, Department of Home Affairs. E aí eles sabem quantos funcionários eles podem contratar e é sempre bem menos do que deveria ser. Então, às vezes, demora bastante porque não tem gente para processar. Eu tenho outra pergunta, Pode? O limite de idade é para recebimento do convite ou é para aplicação do visto? Do convite. Do convite. Uma vez que você recebeu o convite com menos de 45 anos, então está valendo. Então você pode chegar, sei lá, 46, 47 anos. Sim. Vamos supor que você recebeu um convite com 44 e 11 meses e o visto demorou 2 anos para ser processado, não tem problema nenhum. Você vai estar com 47 já quase quando você pegou o visto, mas você foi convidado antes de fazer o 45, aí tudo bem. Tá. Última pergunta só, desculpa, que tem a ver com essa questão. Quanto tempo mais ou menos é o intervalo entre receber o convite e aplicar o visto? Mais ou menos? Você tem 2 meses, 60 dias. 60 dias, mas mais ou menos quanto tempo demora? Não, para você aplicar, quanto tempo que você estiver pronto para aplicar. Você pode aplicar no dia seguinte, se você quiser. Não, sim, perfeito. Porque, quanto tempo você junta a documentação? Já vai estar toda juntada, provavelmente. Exatamente, essa pergunta. Já não tem uma etapa que a gente já teve que juntar a documentação para começar o processo ou não? Mas cada etapa tem uma documentação diferente, né? Então, por exemplo, quando você aplica uma Stay Nomination, eles estão vendo só os seus skills, né? Numa aplicação de visto permanente, todo o seu histórico de vida, porque você vai morar aqui na Austrália pro resto da vida. Eles querem saber onde você morou, todos os endereços que você morou, todos os cursos que você já fez, todos os empregos que você já tiver. Vixe, é bem mais complicado. Ele vai pedir vários detalhes dos seus familiares, onde que a gente não mostrou nenhuma documentação nesse Nomination Expression of Interest sobre os seus familiares. Então é um pouco mais... Isso tudo em 60 dias? Sim, para você preparar, sim. Até 60. Até 60 dias. Eu tenho mais uma dúvida. Com relação ao inglês, Cláudia, eles baixaram a régua aqui para a WA, né? Com relação ao inglês. Sim. A gente pode aplicar sendo competente, então, entre aspas, não precisa mais buscar o proficiente para conseguir aplicar. Isso vai contar pontos ou não conta? Tipo, você pode aplicar, entendeu? Sim. É que assim, o Estado ele colocava 7 para managers and professionals, ele colocava 7 como pré-requisito, independente de pontos. Ok, né? Não dava nem para aplicar antes. Não dava nem para aplicar antes, né? O visto 190 permite você aplicar para o competent, mas para você aplicar o visto 190, você tem que ser convidado pelo Estado. O Estado exigia 7, né? Então, você ia ter que buscar o 7 se você é uma professional ou um manager. Agora, o Estado não exige mais. Pode ser que você precisa por causa da sua pontuação, das suas circunstâncias que podem fazer eu falar, olha, acho que você vai ter mais chance de você tirar 7 no IELTS. E vai te dar mais pontos. Vai te dar mais pontos. Isso que é a minha dúvida, se vai contar pontos. Conta ponto, porque a imigração diz que conta ponto, quem manda dos pontos é a imigração. Às vezes a própria Skills Assessment exige a pontuação 7 também do inglês, né? Exatamente. Pode ser que o Estado permita 6, o visto permita 6, só que você é uma enfermeira que vai exigir 7. E aí tem que tirar 7. Vai ganhar 10 pontos, pelo menos, com base nisso, mas era pré-requisito. Ainda tem a pergunta ou não? Acabou respondendo. Acabaste respondendo porque é similar. Tá bom. Eu tinha uma dúvida, tá? Não sei se talvez você já falou que agora ainda não precisa mais da carta de oferta de 3 meses ou 6 meses de experiência. Eu posso aplicar 190 ou 491 sem ter experiência. Depende, a gente vai entrar nisso daí. Tem algumas categorias de visto que eles tiraram completamente a experiência, contrato, qualquer coisa. Tem algumas que mantiveram, mas está bem melhor do que o ano passado. Isso eu posso garantir. Tem mais uma pergunta. Precisa estar morando no estado no momento que aplicar a IOI ou só precisa me mudar depois que for convidado? A gente vai falar disso daí também.
tem um slide aí que eu falo disso. Tem vantagens de estar aqui. E teve muita mudança em relação às profissões que estão mais em alta demanda? A WA chama todas as ocupações da lista. Então, se a ocupação está na lista, está muito bom. 276, né? 276. Teve bastante coisa interessante, porque eles aumentaram 276, só que se você contar as ocupações, não aumentou 276. Falou que aumentou 100, mas se você contar as ocupações, não aumentou 100. O que aconteceu? Tinha algumas ocupações que eles só abriam para graduates. Agora eles estão abrindo para graduates e eles colocaram na lista do Schedule 2, por exemplo. Né? Event Organizer, só dava para aplicar se você estudou 2 anos em WA. Agora você pode aplicar como oferta de trabalho. Né? E assim por diante. Então, não aumentou 100 ocupações, mas tem 100 novas possibilidades de aplicar o visto com aquelas ocupações que estão na lista. Né? São 3 tipos, de novo, né? Então, legal. Então, o Estado recebeu 8.000 vagas. O que eles vão fazer? Eles vão criar um programa com base nessas 8.000 vagas. Eles falaram, não, calma aí, o que a gente vai fazer com essas 8.000 vagas? Vamos chamar essas ocupações aqui. Então, vamos criar uma lista para vamos criar 3 tipos de aplicação. Uma circunstância a pessoa pode aplicar, outra circunstância que a pessoa pode aplicar e outra circunstância que as pessoas podem aplicar. Então, são 3 tipos de aplicação que WA está abrindo hoje, tá? Então existe o WASMO, que é Western Australia Skill Migration Occupation List, tá? Então a gente tem o Schedule 1, então tem o Schedule 2 e tem o Graduate Stream. Então quando você tem ali a sua ocupação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir na lista de WA e você vai ter que procurar a Combined Occupation List. E a Combined Occupation List vai falar de cada ocupação em qual lista que está. Então, por exemplo, um accountant pode aplicar para o 90, pode aplicar para o 491. E ele pode ser convidado através do Schedule 2, pode ser convidado através do Graduate Occupation List. Tá? Um Air Conditioning and Mechanical Service Plumber pode aplicar para o 190 e para o 491. Só que só pode ser convidado no Schedule 2. Não pode ser convidado no Graduate. Assim por diante. Bem explicativo aqui, não tem muito o que se preocupar. Um Architect pode aplicar para o 90 e para o 491. Antigamente só podia aplicar através da lista Graduate. E eles incluíram Architect na lista do Schedule 2. Né? Então hoje você não precisa cumprir os critérios do Graduate, você pode cumprir os critérios do Schedule 2 e ainda assim aplicar para ser convidado, né? E assim por diante. Então, e quem define em qual desses streams a nossa ocupação vai ser convidada? O Estado ele faz toda a terceira semana do mês, o Estado faz rodada de convite para cada uma das categorias. Você pode ser convidado em 2 se você cumprir os critérios de 2. A gente aplica, mas a gente não diz, eu quero aplicar e escolher um stream. Não, a gente aplica e o governo do estado que escolhe. Esse aqui pode ser convidado por esse... Exatamente. Vamos supor que você é um accountant. Só que você cumpre os critérios do Graduate, mas você não cumpre os critérios do Schedule 2. Pode ser que você receba um convite do Schedule 2. O que você vai ter que fazer? Ignorar. E torcer para você ser convidado na rodada de convite de Graduate, porque é o único que você cumpre os critérios. Né? Isso acontece com muita frequência, né? A gente tem cliente que ele é convidado nos 2, né? Então, ele é convidado no Graduate, convidado no Schedule 2. E às vezes cumpre os critérios dos 2. Qual que ele vai escolher? Você faz. O que fica mais fácil para ele aplicar. Eu vou aplicar para o Schedule 2 porque eu já estou trabalhando e está mais fácil. Eu não preciso provar todos meus estudos aqui, tal. Sim. Qual que é a diferença entre desses 3 streams? Vamos falar de cada um deles, peraí. Então, você vai aplicar para o Schedule 1 se você tiver a sua ocupação como disponível no Schedule 1, obviamente, e cumpre os critérios do Schedule 1, obviamente. Né? Tá bem óbvio. Né? Não vou nem dar o 2, mas é exatamente igual. O Graduate Stream já é um pouquinho mais particular. Você tem que ter completado 2 anos de estudos em WA. Tá? 2 anos de estudos em WA.
e ter conseguido pelo menos um certificado 3. Você tem que ter cumprido pelo menos um curso vocacional ou higher, né? Pode ser uma faculdade, pode ser mestrado, mas pelo menos um certificado 3 com 2 anos de estudo em WA. Sua ocupação está na lista de graduate e aí ainda tem, pode ser que tenha alguns additional requirements. Desculpa interromper novamente. Como é que está a questão das pessoas que começaram a fazer um curso online porque as fronteiras estavam fechadas? Isso já foi consolidado? Tipo assim, vai contar o tempo que a pessoa estudou numa instituição aqui de WA, só que não estava aqui por conta do fechamento das fronteiras? Tem duas coisas que a gente tem que observar aí, tá? Uma, o critério do Estado. O critério do Estado fala que você tem que estudar 2 anos... fisicamente. Não está explícito isso, né? Mas depois, quando você vai aplicar para State Nomination, eles pedem evidência que você estava morando aqui durante os estudos. Né? Então, sim. Outra coisa que afeta, né, os estudos é pontuação. Porque se você estudou 2 anos na Austrália, você ganha pontos. E se você estudou na Austrália por 2 anos em área regional, você ganha pontos também. Dependendo dos cursos, né, tem uma série de coisas que a gente tem que observar. Eu não está muito claro se eles vão ficar considerando gente que começou o curso fora, não. Eu estou falando para todo mundo não contar com isso. Porque eu não posso afirmar que... Mas já houve algum tipo de... Já houve discussões. Anúncios? Já houve discussões, por exemplo, o Migration Institute of Australia entrando em contato com a imigração, pedindo esclarecimentos, se isso ser... E o final das contas era sempre que ninguém tem certeza de nada, como que a imigração vai fazer. Porque ninguém chegou nesse estágio ainda, né? De completar os 2 anos e aplicar. Eu não conto com isso, não. Eu normalmente estou falando, olha, eu não conto com o período que você não estava na Austrália, porque eu não sei se vai ser aceito ou não. Mas, tipo assim, o meu, eu comecei o cartão em janeiro. Só que eu só podia entrar, acho que no final de fevereiro, que foi onde abriu a State Border. A border. Então, eu vim pra cá, tipo, eu tava estudando aqui, pra eles, né? A escola era daqui? A escola era daqui, o campus era aqui, só que a aula era, tipo, o professor online, botava um vídeo aqui, ia falando e a gente conversa do outro lado. Não tá claro, eu vou ser bem sincero, não vi nesses novos requerimentos que eles colocaram, faz 2 semanas que eles criaram, eu não vi nada específico com uma liberação com relação a isso. Eu sei que quando a gente aplica State Nomination, eles pedem documentos que você estava morando aqui durante os estudos. Né? Nada te impede de, se você for convidado pelo Graduate List, nada te impede de, no momento que você for aplicar State Nomination, fazer uma cartinha, falando, poxa vida, olha cá, vi seu curso, já tinha uma passagem comprada, tinha que perder porque o Estado fechou. Nada te impede. Né? Uma coisa ele vai negociar com o Estado. Né? Vamos ver, não está claro se pode ou não pode. A gente vai negociar em uma circunstância igual essa. Agora, você tem o Schedule 2 também, né? Às vezes você vai ser convidado no Schedule 2. Se você tem um tempo de estudo, por exemplo, numa área que não está relacionada na profissão que você vai aplicar. Sei lá, você começou a fazer um curso de cookery, não concluiu e aplicou para outra área, mas tem esses 2 anos de estudo contando com esse outro que você não concluiu. Ele pode ser incluso nesses 2 anos de estudo? Pode, desde que você tenha concluído pelo menos uma qualificação. Se você tiver um certificado 3 dessa outra área, você pode... Vamos supor que você estava estudando Carpentry, aí você estudou por 1 ano, largou, e aí você foi fazer Commercial Cookery, concluiu Commercial Cookery, só que foi 1 ano de Commercial Cookery e 1 ano estudando Carpentry sem conclusivo. Não tem problema, pode ser. Pode contar. E o estudo não precisa ter nenhum relacionamento com a área. E esses 2 anos também conta inglês? Pode contar inglês também. Não para pontos, mas para estudo de WS. Para Skill Assessment, ele fala que tipo assim, você tem que ter uma experiência. Só que ele não fala se é Carpentry em si ou se, por exemplo, Stone Mason. Então, na mesma área, mas não é diretamente Carpentry. Eu posso aplicar esse Stone Mason como experiência? Mas daí já é Skills Assessment, né? Eu não queria entrar muito com Skills Assessment, não. Vai depender de vários fatores também, né? Depois a gente pode trocar uma ideia, mas Skills Assessment é uma coisa que é a regra do TRA, por exemplo. O WA não vai ter nenhuma influência. Tá, então agora a gente vai entrar
nos critérios de cada uma das listas, tá? Cada uma dos streams. Schedule 1. Tem alguém aqui que é da área de saúde, que trabalha com a área de saúde? Não? Schedule 1 é a área de saúde, tá? Então não vou nem entrar muito com o Schedule 1 não, porque é só enfermeiros, bom, pode ser que tenha alguém assistindo a gente que seja da área de saúde. Social work também, né, que é um pouco relacionado com saúde, é mais essa área de saúde e cuidados. Não entra no Schedule 1. É, para os outros dois. Entra a social work, mas não a community worker. Por incrível que pareça, é irônico, né, que WA está faz tempo já uma crise da área de saúde, né, e mesmo assim é o schedule mais difícil de conseguir, porque tem mais requerimentos, né, mas isso eu faço. Para ser convidado no Schedule 1, primeiro tem que ter uma ocupação na lista do Schedule 1, certo? E tem que cumprir com esses critérios. Work Experience, pelo menos 1 ano de experiência na ocupação. O que melhorou do que era para agora? Antes eles falavam que você tinha que ter 1 ano de experiência na Austrália ou 3 anos fora da Austrália. Tá? Agora eles falam que você tem que ter 1 ano de experiência na Austrália ou fora da Austrália. Então já melhorou um pouquinho, tanto para o 90 quanto o 91. Para o 190, você além de mostrar que você já tem 1 ano de experiência, você ainda tem que mostrar que você tem um employment contract, né? Tem um contrato de trabalho de pelo menos 6 meses em WA. Já melhorou, era 12, agora passou para 6, né? Melhorou. E para o 491, melhorou mais ainda, você não precisa mostrar nem contrato de trabalho, né? Você só precisa ser convidado, mostra que você tem 1 ano de experiência e aplica, né? Já vão te convidar. Não precisa de ter contrato de trabalho para o 491. E logicamente, né, esses 2 critérios aqui, obviamente só vão ser aplicados para graduate, né? Mas é assim que eles quiseram apresentar, para mostrar que obviamente você não precisa ter tido um certificado de treino em WA e você não precisa ter tido 2 anos de estudos em WA, porque esse é o Schedule 1. Schedule 2, aqui acho que a grande maioria das ocupações de vocês aí vai entrar aqui. Essa é a lista que vocês têm que olhar prioritariamente, tá? Não precisa estudar em WA, você não precisa ter estudos necessariamente em WA. Né? Então, no caso, vamos supor que... desculpa, qual é o seu nome? Rafael. O Rafael foi convidado no Graduate e aí o Estado falou, não, eu não vou considerar a experiência o período que você... Pode ser que você ainda consiga convite no Schedule 2 e mesmo assim, né? Porque aqui não fala que você tem que ter morado, estudado em WA por 2 anos, tá? Não precisa mostrar experiência prévia, né? A maioria dos trades vai ter experiência, que é a do Job Ready Program, de qualquer forma, mas não precisaria. Para o Estado ele não faz nenhuma experiência. Por exemplo, engenheiro, me formei em engenharia, já vim para a Austrália. Dá para aplicar? Dá para aplicar, não precisa ter experiência nenhuma. Tá? Se você quiser aplicar para o 190, entretanto, você tem que mostrar um contrato de trabalho de pelo menos 6 meses. Melhorou, porque era 12, agora são só 6. E melhorou mais... Esse contrato de trabalho, ele conta durante o tempo do curso ou só depois que a gente termina? Quando você for aplicar para Stay Nomination, porque sua Expression of Interest for selecionada, você tem que mostrar o contrato de trabalho naquele momento, falando que você ainda tem 6 meses para futuros. Então, promete se você está fazendo, imagine, community work, né? Então, isso não serve para contrato casual? Não, sem contrato full time. Se você está trabalhando casual, quando você é convidada para o Stay Nomination, você tem que conversar com o seu empregador e falar, consegue me dar um contrato full time? Né, que eu preciso aplicar. Também não conta. Também não. Para o 190 não. Você pode aplicar para o 491. Se você não tiver, se o seu empregador não for te dar um full time employment contract, se você não conseguir um employment contract full time, aí você ainda pode aplicar para o 491, porque não existe nada. Né? Então ainda é uma possibilidade. Só uma dúvida. Na questão do contrato de trabalho, eu tenho uma empresa dentro da nominação do meu trabalho, do que eu estudei. Trabalhando já, fazendo exatamente o que está dentro do requerimento da profissão. Então, eu consigo comprovar como esse contrato de trabalho, não sei se você consegue entender, porque eu não estou trabalhando para ninguém. A minha empresa presta o serviço de ligar. Eu posso dar uma olhada, até o ano passado eles estavam falando que não pode ser self-employed,
Eu posso dar uma olhadinha agora no requerimento, eu entro ali no site e vejo rapidinho, aí no final para você. Tá, eu tenho quase certeza que não pode ser self-employed. Não pode ser self-employed. Não pode ser self-employed. Você ainda pode aplicar para o 91, não exige nada, mas não pode ser self-employed. Olha, isso serve também para quem tem empresa aqui e presta serviços para alguém da Europa? De novo, não pode ser self-employed, né? Você não pode... Mas se você trabalhar para uma empresa que está localizada em WA, com clientes na Europa, eu só... sim. Não, daí é a empresa daqui. É, a empresa daqui, de qualquer forma. No meu caso seria self-employed. Eu tenho criado uma BN prestando serviços para empresas de outro país. Eu tenho quase certeza que não pode ser self-employment. A gente pode confirmar no final da Esse contrato de trabalho, ele tem que ser genuíno? Por exemplo, eu estou trabalhando como casual numa empresa de engenharia. Surgiu essa oportunidade, me convidaram. Eu posso só falar com o meu empregador para ele só fazer um contrato. Eu não estava trabalhando full time, não vou trabalhar full time, porque eu estudo e tal. Mas se ele me der esse contrato, é válido? Olha, o Estado ele faz uma série de regras do que o contrato tem que ter, porque é com isso que eles vão avaliar se o contrato é genuíno ou não, né? Se você fizer muito bem feito, né, você pode parecer genuíno, mas não ser. WA vai saber? Não sei como eles poderiam saber, né? Porque se você fizer um contrato ali com todos os requerimentos de WA, acertar com o seu chefe, se ligarem aí, você fala que eu vou ser contratado full time, né? Mas, assim, não pode descobrir, né? Eu tô falando isso. Não, assim, eu acho que eu entendi. Tem alguma coisa que possa... que tem algum jeito de eles descobrirem, né, que você não vai trabalhar com isso? Eu não vejo como eles podem descobrir, sinceramente, né? Eu vou ser a real. Eles vão analisar todos aqueles critérios, eles vão analisar... Por exemplo, eu trabalho numa empresa de pintura e eu vou falar que eu sou uma engenheira. Aí vai ser óbvio que eles vão ver que não é genuíno, né? Mas você trabalha para uma empresa de engenharia, só que você é secretária. Você tem qualificação de engenharia e eles te dão um contrato de engenheira, eu não vejo muito porque eles iriam duvidar que aquilo não é genuíno, né? E até hoje eu não vi ninguém, eles voltarem depois de 6 meses e falar: e aí, você falou que você ia trabalhar agora nos próximos meses. Começou? Como é que tá? E retirar a aplicação. Mas aí a gente, mesmo sendo estudante, a gente poderia ter esse contrato full-time? Sim, porque o contrato é exatamente um contrato futuro, né? Um contrato que fala, olha, ela não pode trabalhar full-time hoje, mas ela vai. Eu vou dar um contrato para ela poder trabalhar full-time. E é isso que você vai apresentar. O que você falou agora, de ter aplicado para um visto de engenheiro e eu trabalhar como programador de software, aí não vale como ter um contrato de 6 meses. Não, você tem que ser um contrato na sua ocupação. Você está aplicando como engenheiro, tem que ser um contrato de engenheiro. Quando eles olham o employment contract, eles olham mais o job description? Tem uma série de... eles vão olhar, por exemplo, o título, a descrição do cargo, o salário que está sendo oferecido, o tipo de empresa que é, né? Então eles olham uma série de fatores para eles analisarem com base naquele documento se eles acham genuíno ou não, né? Então, como eu falei, assim, se tudo está fazendo sentido, eu não vejo por que eles desconfiariam que não é, né? Mas, por exemplo, se é uma empresa de cleaning, você está falando que você é uma TI, não vai passar, eles vão ver que não é genuíno, né? Então aí é que mora o perigo. Agora eu acho que vocês não tem que se preocupar com isso, porque do jeito que o mercado de trabalho está, o contrato de trabalho vai ser genuíno, porque vai estar chovendo de empresa querendo vocês, né? Então não tem que se preocupar. Eu sempre falo, né, que na Seven a gente sempre teve um GSM para cada 5 sponsors, porque a maioria das pessoas fazem um plano para GSM, que vai demorar 2 anos. Eu tenho que estudar em WA e tal. No meio do caminho elas arranjam um trabalho e a empresa quer sponsorar elas, e a gente faz o sponsor para encurtar, né? Se vocês estão chegando agora, olha, muda a chavinha desse complexo de vira-lata que o brasileiro tem, né? Nossa, mas caramba, uma empresa vai me contratar para ser contadora e ganhar 120. Eu tô cheio de cliente que é contadora, né? A gente tem uma cliente lá em... O Skill Visa ou o Sponsor?
O Skill Visa costuma ser mais rápido se você ainda não tem a experiência. Então, se você ainda está fazendo um curso para você ganhar uma qualificação, para você ganhar uma experiência, para depois você aplicar um visto, aí o Skill Visa normalmente é mais rápido, porque o sponsor exige mais experiência. Agora, se você está chegando no Brasil com qualificação, experiência, ocupação na lista, sponsor sempre vai ser mais rápido. Hoje você joga 10 currículos no mercado, 11 ofertas de trabalho, se você quiser. A gente tem literalmente alguns clientes que eles falam, olha, no meu LinkedIn aqui eu recebo 3 ofertas de emprego por dia. E assim, eu estou falando de gente de indústria, que trabalha em torneiro mecânico, ferramenteiro, chovendo oferta de trabalho. Então, não precisa se preocupar, ficar com medo de simplesmente conte como vai ser, porque é natural que seja genuíno, porque é o que acontece de verdade. Graduate Stream, olha que maravilha, Tiraram todos os requerimentos. Hoje, basicamente, você faz 2 anos de estudo em WA, não precisa mostrar experiência, não precisa de contrato de trabalho, acabou. Só aplica, só precisa fazer o curso com pelo menos 2 anos de estudo da WA. Se a sua ocupação está na lista do Graduate, você está estudando aqui na WA, acabou o curso, a não ser um carpenter que vai precisar da experiência para fazer o Job Ready Program. Precisa lembrar que para todos os vistos precisa de um Skills Assessment. Sim, então, você tem que você ainda está pegar... estudando uma nova qualificação, você tem que terminar. Se a sua qualificação, se a sua autoridade Skills Assessment exigir que você tenha experiência, aí você vai ter que fazer experiência ainda. O diploma entra como graduate? Sim, da Graduate List, sim. Contanto que seja 2 anos de curso. São 2. Sim. Com certeza. Eu posso aplicar a Expression of Interest sem ter o assessment pronto? Não. Você tem que ter pelo menos os assessments, 65 pontos e 6 no IELTS, no mínimo, para você fazer uma Expression of Interest. Você não pode, por exemplo, estar com menos pontuação no IELTS, aplicar e tentar ganhar esses pontos durante? Pode. Contanto que você tenha pelo menos 65 pontos, você pode deixar a sua Expression of Interest lá, enquanto você trabalha para aumentar. Porque pode ser que no meio do caminho você receba um convite, com o IELTS que você tem. Você não consegue aplicar com menos de 6 no IELTS, porque daí você não cumprir, você nunca vai ser convidado. Sim. Tenho dúvida. Por exemplo, tem algumas profissões que exigem acima de diploma. Foi retirado esse requerimento nesse caso, por exemplo, de gerente de hotel, exigia acima de diploma. Agora eles aceitam o certificado 4? Não, tem que ser diploma. Mas não é uma coisa do Estado, é uma coisa do Skills Assessment. O VetaSess fala que para você ser uma Hotel Manager você tem que ter um diploma. E aí a gente cumpriu o requerimento do Estado. Não do Estado, mas do VetaSess, tá? Cumprindo o requerimento do VetaSess, você já cumpre o Estado. Automaticamente, exatamente, porque você vai ter a experiência já. Ranking System, tá, tudo bem, agora maravilha. Tem 8.000 vagas, vai chover de convite e tal, mas pode ser que chova de aplicantes também e a concorrência volte a ficar uma briga ali, Então tem ali um Ranking System para eles saberem qual prioridade eles vão dar para cada aplicação, Se vocês estão aplicando no General Stream, Schedule 1 ou Schedule 2, se é da área de saúde é Schedule 1, se é outra ocupação é Schedule 2. A primeira coisa que eles vão olhar é a localização. Então, perguntaram ali no Instagram, se podia aplicar mesmo não estando no NWA. Pode. Você pode aplicar uma Expression of Interest. Só que se tiver alguém na mesma ocupação em WA, a pessoa de WA vai ter prioridade. Tá? Primeira prioridade é a localização, quem está em WA. Segunda prioridade é a localização, quem está morando em outro estado. Terceira prioridade, quem está morando em outro país. Isso está acima da pontuação. Isso é importante para vocês, Então vamos supor que vocês estão lá Hotel Manager com 65 pontos morando em WA. E lá tem em Queens um Hotel Manager com 90 pontos que aplicou para WA. Quem vai ser convidado? O Hotel Manager de 65 de WA. Vai ganhar prioridade sobre o cara que estava fora, mesmo que o cara estiver fora, tiver mais pontos que você. Então é por isso que a State Nomination é interessante, porque prioriza quem está aqui. Se você não está em WA,
Vem pra cá. Segundo critério é a pontuação. Então vamos supor, uma pessoa de WA com outra pessoa de WA na mesma ocupação, quem vai ser convidado? Quem tem mais pontos. Aí sim vai ser quem tem mais pontos. E se é uma pessoa, um hotel manager de 70 pontos, outro hotel manager de 70 pontos, quem vai ser convidado? Quem fez a Expression of Interest antes. Tá? Então, quem aplicou a Expression of Interest antes recebe o convite com prioridade. Já na Graduate Stream, né, a gente tem a localização também, sempre quem vai ter prioridade vai ser as pessoas de WA. Claro que a lista Graduate, a grande maioria vai já estar em WA, porque exige que a pessoa tenha estudado 2 anos em WA, mas pode ser que, vamos supor, a pessoa estudou 2 anos em WA em 2017, 2018 e voltou para o país dela, né? A localização dela, ela cumpre o critério de WA, porque ela estudou 2 anos aqui, mas agora ela está fora da Austrália, então ela vai receber a terceira prioridade de localização, porque primeiro eles vão dar prioridade para quem fez o curso aqui e continua aqui, depois eles vão dar prioridade para quem fez o curso aqui e está morando em outro estado para voltar, e a terceira prioridade para quem fez o curso aqui, mas morou em outro país, está morando em outro país. Tá? Agora, o bacana da Graduate também é que antes de a gente ver pontos, o estado vai olhar quem estudou o nível mais alto de qualificação. Tá? Então, lá nos mínimos requerimentos fala que você pode ter estudado simplesmente um certificado 3, né? Só que o certificado 3 é o nível mais baixo que você pode ter estudado. Se você está concorrendo com alguém que fez o certificado 4, o cara do certificado 4 vai receber uma prioridade acima da sua, mesmo que você tenha mais pontos que ele, né? Então, quem tem alguém fazendo Commercial Cookery ou pretende fazer Commercial Cookery, recomendo fazer o Advanced Diploma, né? Você pode fazer o certificado 3, 4 de Commercial Cookery com o diploma de Hospitality e já aplicar, né? Já entrar no Graduate Visa, já fazer o Job Ready Program, já pegar o Skills Assessment e convidar. Só que se alguém tiver um Advanced Diploma, mesmo que você tenha mais pontos que eles, se você tiver um Advanced Diploma, você vai ter prioridade sobre uma pessoa que tem mais pontos que você. E você pode fazer o Advanced Diploma durante o Graduate. Sim. O Graduate Visa. Sim, Eles têm duas separações, tá? Nesse ranking aqui. Eles primeiro olham as pessoas que estão fazendo cursos vocacionais e depois eles olham as pessoas que estão fazendo curso de Higher Education, né? Tem um ranking para cursos vocacionais e um curso para Higher Education. Então, quem está fazendo curso vocacional, quem vai receber a maior prioridade é quem fez um Advanced Diploma. Segunda prioridade, quem fez o diploma, certificado 4, certificado 3, tá? Quem está fazendo o curso Higher Education, primeira prioridade vai ser quem está fazendo PhD, depois mestrado, depois bacharel Honors, depois bacharel. Tá? Então, se você está fazendo bacharel e tiver alguém concorrendo com você que fez mestrado, o cara do mestrado vai ser convidado antes que você. Isso mistura as áreas, tipo, quem tem, por exemplo, o Cookery, Advanced Diploma, Carpentry, certificado 3, compete na mesma área? Ou... É difícil competir porque o cara que fez o Advanced Diploma, ele está aplicando como cook, né? Ou como chefe, né? E você está aplicando como carpenter. Quase todo mundo que está aplicando como carpenter fez certificado 3. Dificilmente um carpenter vai fazer certificado 4, porque não precisa, né? Então, no carpenter, por exemplo, normalmente empata, todo mundo empata, porque está todo mundo fazendo o mesmo curso, pelo menos não é graduate, né? Então, se eu fizer um 4 já... Se você fizer um 4, ou se você fizer um diploma, se você fizer um Advanced Diploma, você pode fazer o certificado 3 de Carpenter e depois fazer um Advanced Diploma de Management, né? E aí você vai ganhar, você vai ser convidado super rápido. Eu já fiz o Management. Então pronto. Cláudio, se você... É uma qualificação de WA. Né? Tem que ser uma qualificação de WA. Se você completou um diploma aqui e tem um Master de outra área no Brasil. Não, eles vão contar os estudos de WA. Só daqui? Só daqui. Então, tipo, o seu Master do Brasil não conta. Então vamos supor vamos pegar um engenheiro, todos os engenheiros vão ter um bacharel, né? Alguns vão ter mestrado, né? Sim. Mas se você é um engenheiro, chegou aqui e falou, quer saber, eu vou fazer um diplominha de business, talvez você vai ganhar uma menor chance do que um engenheiro que fez um advanced diploma, por exemplo.
Então o nível de curso é importante. E tudo isso para graduate. Agora, isso daqui era muito importante quando a gente tinha 1.440 vagas, né? 8.000 vagas, eu acho que vocês nem tem que se preocupar tanto, né? Se vocês forem aplicar esse ano, né? Porque pode ser o ano que vem, pode voltar a ficar quando mais você fala concorrido. esse ano é até metade do ano que vem. Até junho do ano que vem, sim. A gente a gente espera uma tendência que os próximos anos sejam muito prósperos em termos de imigração. Várias vagas, vários convites, várias facilidades, mas o que eu sei, o que eu estou falando é tudo até junho de 2023. E já tá no último slide? Ah, isso aqui, né? Algumas coisas eu posso. Uma coisa que muita notícia boa, né? Tem a ruim agora, né? Tudo isso daqui, eles falaram que todas essas facilidades que eles estão criando para esse ano, eles já falaram que é temporário, né? Então não dá para contar, por isso que até eu já estou preparando que legal, maravilhoso se você for aplicar esse ano, mas eu não sei se pro ano que vem vai ser, porque a não exigência de contrato de trabalho, não exigência de experiência, a diminuição do nível de inglês, tudo isso já fazia parte do programa de imigração e ela foi cortada por causa que esse ano eles receberam uma cota gigante, né? Eles já anunciaram como temporários, porque eu não sei quanto tempo dura, né? Então aproveitem quem pode. Né? Agora a gente pode abrir para perguntas, né? Vocês já fizeram bastante, mas se ainda tiver mais um pouquinho, aí fica à vontade. Não? Tá bom, estou disponível se caso tenha. Valeu, obrigado.